Glória a Deus, venho saudar a cada irmão, a cada irmã nesse dia, com a gloriosa paz de Cristo Jesus. Deus venha regar a tua vida através da palavra do nosso Senhor, amém? Glória a Deus, né? Demos uma atrasadinha nas lives essa semana, né? Tivemos febroso, tivemos bem doente, bem ruim até agora temos tossindo ainda, né? Mas Jesus nos deu mais esse escape, mais esse tempo na terra, aleluia, para trazer a sua poderosa palavra, amém? Temos falando, né, de Salmo 107, versículo 11 e 12, que andamos contra a palavra de Deus e desprezamos o conselho do Altíssimo, né? Quando nós andamos contra a palavra de Deus, nós se afastamos de Deus. Quando nós estamos a favor da palavra, mais se aproximamos do Senhor, porque a palavra é o caminho, a palavra é lâmpada, né? Amém? Com esse texto nós chegamos de que muitas pessoas não recebem a bênção por falta de uma maturidade espiritual, né? Então nós lemos Lucas 17, último vídeo, né? Que Jesus curou 10 leprosos, somente um voltou para dar glória a Deus, amém? Então você pode dizer assim, eu fiz um comentário assim, né? Se Jesus sabia que eles não iam voltar, por que ele curou, né? Por quê, né? Jesus ele veio para curar, só que ele deixou para nós o entendimento de nós voltar a seguir o Senhor, né? Recebo a bênção e sigo o dono da bênção. E com isso nós só vamos conseguir com um preparo pela palavra. Então o penúltimo vídeo que nós lemos está em 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 1, que ele fala que deu leite para beber para o povo, porque havia uma divisão, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Paulo disse, sois carnais, leite vos dei a beber. Lucas 17, Jesus cura os 10 leprosos, um só volta. Como que eu faço para você pegar a benção e ficar na benção? No mesmo Coríntios 3, só que não é no versículo 1, é no versículo 10. Aqui está o ponto, irmãos. Que eu tenho que te dar a benção e a receita para tu ficar na benção, guardar a benção e te dizer que a maior benção é a morada nos céus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, diz assim, segundo a graça segundo a graça de Deus que me foi dada, eu pus como um sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. E se alguém sobre este fundamento levantar edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, e a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará, pelo fogo será revelada, e o fogo provará a obra de cada um. Você está entendendo? Ou seja, eu tenho que dar a bênção e te dizer que a maior bênção é a salvação. Eu tenho que te dizer que tu tem que estar na igreja por causa de Cristo, não por causa do que ele tem para você. Você me entende, irmãos? Então, só que ele deixa aqui o seguinte detalhe, cada um veja como edifica. Tem igreja hoje que só prega benção, o culto da vitória, o culto, né? Esquece que tem que ter o culto da renúncia, o culto da purificação, o culto da santificação, o culto que tem que exortar. Bom, tem dizendo para os irmãos, é obrigado a congregar para ser salvo. Não, vem no culto da benção, irmão. Vem no culto da vitória. Irmãos, a nossa vitória é a morada no céu, né? Então hoje, cada um veja como edifica. Aqui entra a responsabilidade, né? O título da minha Bíblia já diz assim, a responsabilidade dos pregadores. O que eu tenho edificado? Está sob a palha, o que eu tenho te dito, ou está sobre a rocha que é Cristo? Aleluia, porque pelo fogo será provado, ou seja, tu sabe quando um crente, ele é firme? Quando vem uma prova, quando vem uma dificuldade. Ontem ainda o meu genro abriu o culto em Jó, né? Jó era alguém edificado na rocha, porque ele perdeu filho, perdeu dinheiro, perdeu saúde, perdeu o companheirismo da esposa, a esposa não foi companheira dele, mas ele diz assim, nu eu vim para a terra e nu vou voltar, não deixando escapar que o diabo dizia assim, ele só te teme, Deus, porque o diabo chegou lá no céu e Deus falou com ele, né? Tu observou meu servo Jó? Será que Deus pode dizer o mesmo de mim e de ti? Observasse lá o meu servo Moisés, não tá nem aí pro dinheiro. O diabo, não, se tu tirar o dinheiro, ele blasfema na tua cara.
Aí entra o nível, irmão. Que nível nós temos espiritual? Que maturidade? Receba o que eu estou dizendo aqui, no contexto de leite vos dei a beber, disse Paulo. Eu posso te dar um alimento sólido? Jó recebeu um alimento sólido, ele não negou o Senhor, sem dinheiro, sem saúde, sem filho, sem esposa, ele conservava a sua integridade. O que tem corrompido a tua integridade? 10 foram curados, só um foi íntegro e grato, para voltar e dizer, Jesus, que deu os outros 9? Você está entendendo? Para quem eu estou dizendo hoje, você está na igreja firme ou tu só pegou a benção e fugou? Você está entendendo? Você está entendendo? Então você é um menino, espiritualmente falando. Então Paulo diz, cada um veja como edifica. Na prova, a obra de cada um vai ser aprovada. Ou seja, eu treino um soldado, né? Um atleta. Aquele que cansar no meio do caminho não foi bem treinado. Por isso que a gente traz as verdades bíblicas, texto maciço, coisas fixas, irmãos, que nos firmam. Aleluia. Não adianta só querer bênção, irmãos. E esquecer que tem que ter renúncia, santidade, santificação, oração, congregação. Você está entendendo? Tem que ter, irmãos. É um pacote, tem que ter tudo. Aleluia. Não é só partes. Então Paulo diz que cada um veja como edifica. Por isso que eu estou aqui tentando dizer, não ande contra a palavra. Você vai perecer se você andar contra a palavra. Amém? Que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe você com esta palavra do Senhor. Leia, acompanhe na escritura aí, 1 Coríntios 3, do 10 em diante. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Paz.